Monique, a senhora falou em determinado momento, isso me chamou um pouco a atenção. Sim. A respeito do que o Henry era um garoto que não mentia. Sim. A senhora falou isso. E a senhora falou num determinado momento que o Jairinho teria se mostrado mentiroso. É, a conduta, né? Isso. Me recordo o contexto. Na parte que houve a conversa com a ex-namorada, amante, algo nesse sentido dentro do carro, alguma coisa assim, a senhora falou, eu percebi que ele era mentiroso. Ah, sim, sim. Verdade. Em setembro, né? Outubro, se eu não me engano. Isso. Não lembro. Mesmo assim, seu filho narrando cascudo... Cascudo? Banda... Meu filho nunca falou cascudo. Sim, sim. Foi o Jário que falou que deu um cascudo. Moca, mesmo assim, moca, isso, uma moca. Moca, cascuda... Sim. É só nomenclatura. Claro. Mesmo assim, com essas situações, relatos de episódios de violência, a senhora não acreditou no seu filho? Então, doutor Igor, né? Isso, sim. Doutor Igor, não foi uma tortura ou uma violência, foi uma brincadeira que eu não gostei, que eu repreendi na mesma hora, até porque eu acho que nenhuma mãe gosta quando um pai dá uma moca ou dá uma banda no seu filho. Eu não gostei dessa brincadeira, eu achei que foi realmente uma brincadeira, porque não machucou. E não foi violência, foi só uma brincadeira de muito mau gosto, porque eu não concordei. A senhora já tinha visto esse tipo de brincadeira do Leniel com o seu filho? Leniel brincava muito com o Henry de Lego e de videogame. Não, em relação a essa situação, você já viu o Leniel alguma vez dando uma banda? Não, claro que não. Só Por na aulinha de judô. Por que a senhora julgou, assim, dentro dessa situação de uma pessoa que estava chegando agora num relacionamento com a senhora, o ex-marido, que já estava há muito tempo com a senhora, nunca havia feito aquilo, o seu filho relata cascudo, uma banda e outras situações. Por que a senhora julgou que isso seria... Não foram outras situações. Deixa eu repetir, porque eu acho que o senhor ouve. Claro, fique à vontade. Doutor Igor, foi uma única vez, enquanto eu estava cozinhando na cozinha, e ele estava na sala brincando com o Jairinho. Eles estavam brincando. Até o momento que ele chegou e veio correndo e falou assim, mamãe, tio Jairinho me deu uma moca e me deu uma banda. E aí eu fui repreender o Jairinho. Falei, Jairinho, eu não quero você fazendo esse tipo de brincadeira com meu filho. E aí o Jairinho falou a seguinte frase, Monique, eu segurei as mãos dele e passei a perna por debaixo dele. Ele nem caiu no chão. E eu falei, para de ser bobalhão, Henri. Eu falei, olha só, eu não quero que você chame meu filho de bobalhão, porque ele não é. Aí ele falou, ele é muito mimado, você mima muito. Isso está sempre muito debaixo das suas asas. Não vi... Oi? Eu não vi, assim, de forma como ele falava, assim, seu filho é muito mimado. Isso todo mundo dizia para mim, que o Henri era muito mimado. Até minha própria mãe dizia para mim que o Henri era mimado. Que eu nunca dei um tapa no meu filho. Tudo que meu filho pedia, ele tinha. Eu fazia tudo por ele. Assim como o Leniel também trabalhou muito para que nós tivéssemos uma vida melhor, eu e ele. Então, assim, naquele momento foi uma brincadeira e houve repreensão. E eu pedi que ele pedisse desculpa. Eu mandei que ele pedisse desculpa ao meu filho e, na mesma hora, ele pediu desculpa. Assim como o Leniel também relatou que o tio Jairinho tinha machucado ele por um abraço apertado. E o que o Leniel falou com o Jairinho? Quero que você peça desculpa ao meu filho e não quero que você dê mais abraço no meu filho. É a mesma coisa. Foi uma brincadeira de mau gosto que o Henri relatou para o Leniel, uma brincadeira de mau gosto que ele relatou para mim, e nós tivemos a mesma posição, tanto eu quanto o Leniel, em diferentes etapas. Sim. Eu e o Leniel o repreendemos o Jairinho e pedimos que ele pedisse desculpa ao nosso filho. E assim foi feito. Boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Rede Rio TV. Olá para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo no gravado, de qualquer lugar deste mundo de meu Deus, aí onde você estiver, nos lugares mais inusitados desse mundo. Apesar de um canal modesto, tem muita qualidade aqui de debate também, de público no chat. Isso é uma coisa
da Rede Rio, e a gente fica muito feliz por isso. Nós estamos na série Criminalistas, estamos trazendo grandes criminalistas desse país aqui. Hoje eu vou trazer um deles, é o Dr. Igor Carvalho. Ele é advogado criminalista, presidente da Comissão da Advocacia do Tribunal do Júri da OAB aqui do Rio de Janeiro. É mestre em Direito e professor de Direito. Ele atuou no caso Henri Borel como assistente de acusação, tá? Do Leniel Borel, e ele atuou também em um caso já como defesa da juíza morta a facadas pelo ex-companheiro, que aconteceu em novembro. E a gente vai falar sobre tudo isso, tá? É uma discussão bacana que tem vários perfis de criminalistas que estão passando por aqui, né? Então isso é um deleite para nós que somos entusiastas jurídicos, entusiastas do Tribunal do Júri. A gente só tem a agradecer. Eu chamo agora o Dr. Igor. Bem-vindo, doutor Igor Carvalho, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, tudo bem, Fernanda? Obrigado, boa tarde, pelo espaço para estar me manifestando em relação à advocacia criminal. Obrigado, senhor. Tá cansado hoje, doutor? Tô um pouco. Hoje foi uma correriazinha. A gente estava tentando gravar outro dia, pessoal, caiu a energia aqui, a gente está regravando hoje. Ô, doutor Igor, vamos já lá na jugular. Por que o senhor saiu da assistência de acusação do caso Henri Borel? Então, sim, foi um caso que me desafiou em relação a vários aspectos, assim, sobretudo no aspecto emocional. Entretanto, foi por assim, uma questão de foro íntimo que eu saí do processo. Mas, de certa forma, foi um processo que me engrandeceu muito em termos de evolução enquanto ser humano. Agradeço, assim, eu tive uma grande oportunidade em relação a trabalhar aquele processo, embora em alguns momentos ele emocionalmente tenha me tocado muito. Não foi para fugir do Coronel Jairo, do Daledoni, que viria lá na frente, da Monique, do tio da Monique? Não foi para fugir de ninguém. Em verdade, eu sou advogado criminalista, assim, eu sou especialista no Tribunal do Júri, e de certa forma vamos colocar assim, a clientela e, de certa forma, algumas questões dentro do júri, eu acabo esbarrando em pessoas que, assim, porventura, são muito mais problemáticas do que, eventualmente, as pessoas ali poderiam ser. Então, não há nenhum tipo de problema em relação a essas pessoas. Eu respeito o advogado, o Dr. Daledoni, embora eu não o conheça pessoalmente, respeito ele, mas também não tem nenhum tipo de temor em relação a ele, tampouco em relação a Monique, né? A Monique, que, assim, era um acusado. Eu enquanto advogado, assim, não tenho qualquer tipo de temor também em relação a uma pessoa que estaria sendo acusada de ter matado o filho. Não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. Foi realmente por, assim, questões foram íntimas e inúmeros fatores foram contribuindo até que houve uma conversa entre mim e o Leniel e chegamos a essa conclusão. Trabalhou no caso, né? Como é que o senhor vê a questão a situação da ré Monique? Estar solta, tal, essa coisa toda. O senhor acha correto? Deveria estar presa? Qual a sua opinião? Então, como eu não estou mais no caso, assim, até onde eu estava no caso, havia elementos para que ela continuasse presa. Claro, assim, posteriormente a isso, eu não acompanhei as nuances do processo. Sei que ocorreram algumas confusões ali, algumas coisas, o clima, eu acho que ficou um pouco mais pesado, assim, no processo, mas realmente eu não sei. Mas aquilo que eu vi enquanto processo, a minha manifestação foi sempre no sentido de manter a custódia cautelar dela, porque eu entendia que realmente haveria elementos para que isso subsistisse. O senhor pode explicar? O senhor está ligado no caso, obviamente. O senhor sabe explicar para a gente? Foi um erro do Gilmar Mendes, na última instância ali, para ela ser solta definitivamente? Porque ela foi presa, ela foi solta e foi presa novamente. Aí pediram em segunda instância, terceira, sei lá o quê. Aí ela voltou presa, voltou solta. Foi uma confusão, né? Eu não acompanhei os desdobramentos, mas pelo que eu me recorde, e aqui eu estou falando por uma questão assim, bem, meio que um chute mesmo. Eu acho que ela foi solta por causa da decisão do STJ, não foi do STF, não. Não foi do STF? Não. Para mim, deixa eu ver aqui. Eu realmente não sei, mas pelo que eu me recordo, acho que é alguma coisa do STJ.
O ministro Gilmar Mendes do Supremo negou o segmento de habeas corpus em que a defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, questionava seu retorno ao complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Monique foi denunciada pela suposta prática, tal. Aí lá no final, para o relator, não há manifesta ilegalidade na decisão do STJ que justifique o afastamento da súmula 691 do STF, que afasta a admissão de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de Tribunal Superior que indefere liminar. O senhor pode explicar isso para a gente, o que aconteceu? Essa situação aí, provavelmente, porque o que aconteceu, que eu me recorde, houve impetrações de habeas corpus, foram perdendo na liminar. O que é liminar? É um julgamento antecipado por um ministro, ali, um desembargador, ele julga antecipadamente uma questão ali, ele olha e fala, olha, tem um fundamento aqui, vou manter solto, até que isso venha ser julgado lá no plenário, que são a turma, a Câmara, dependendo da instância. E aí o que acontece? Existe um mecanismo que ele falou aí a respeito da súmula 691, que é o quê? São impetrações sucessivas, você entrar com habeas corpus em cima da negativa de um desembargador ou de um ministro que não concedeu a liminar. Então, provavelmente, essa questão aí está ligado a esse momento. Eu me recordo que eu acho que ainda esse momento nós estávamos no processo. Ainda estava, eu acho. Passou um tempo, acho que alguns meses depois, ela saiu acho, por uma decisão do STJ. Se eu não me engano, pelo menos foi o que eu acompanhei ali na mídia. A decisão do STJ, acho que o Ministério Público recorreu, eu acho que mantiveram, não sei se mantiveram no STF ou assim, no próprio STJ. Essa parte eu já não acompanho. Doutor, num júri popular, acho que foi o senhor que falou aqui outro dia que é mais fácil absolver pessoas no júri popular, no tribunal do júri? A capacidade de influenciar dos atores processuais é muito maior. Assim, eu, particularmente, aquilo que eu entendo enquanto... vamos colocar assim, eu sou especialista em júri. Hoje em dia, a minha advocacia é mais ligada ao tribunal do júri do que qualquer outro tipo de processo. Então, até mesmo aquilo que eu vivencio, eu observo que, a depender de como aquilo se articula, o advogado, o promotor de justiça, o assistente de acusação articula, isso tem uma influência muito grande nos jurados. Então, não é que seja mais fácil, mas a capacidade do advogado em influenciar é muito maior. Tanto o advogado quanto o Ministério Público. Então, isso depende muito de quem vai, de como aquilo vai se estruturar em termos de sustentação. Nós, como leigos, achávamos que o tribunal do júri era a morte para um réu, né? Não. Na verdade, para aquilo que eu entendo assim, do júri, por isso que eu guardo o júri. Por isso que, hoje em dia, eu sou até presidente da comissão do júri, da advocacia do júri na OAB. Aquilo que eu entendo, o júri é o lugar de, vamos colocar assim, de grandes surpresas. Claro que há determinados tipos de processos que as surpresas são muito pequenas, essas possibilidades são muito pequenas. Até onde eu atuei no processo da morte do Henri, assim, eu não conseguia visualizar assim, elementos para que aquilo dali no plenário se desenvolvesse de outra forma. Claro, posteriormente, se isso se desenvolveu, apareceram novos elementos ou não, aí eu já não posso falar. Mas até onde eu vi... doutor? Que sentido? Se desenvolver de outra forma, em que sentido? A morte dele em si, o homicídio? Não, em si, sei lá, apareceu alguma prova que ela não participou, não, sim, mas até onde eu vi ali no processo, não apareceu nada. Assim, não existia, na opinião da assistente de acusação, na época patrocinado por mim e pelo Dr. Márcio, qualquer tipo de elemento que fosse contrário àquilo que a tese do Ministério Público estava levantando. Agora, posteriormente, já não tenho como falar, porque eu realmente já não sei, porque aí eu já estaria adentrando até mesmo em processos que eu não faço mais parte, seria uma questão ética ali, problemática, entendeu? Então, até por uma questão assim, de uma sensibilidade, eu já não posso adentrar nessa parte. Mas assim, vendo a Monique não é excêntrica, mas ela é muito segura, pragmática, ela conhece bem o processo, é muito bem instruída, né? Logo, ela não comove tanto as pessoas, certo? Assim, o que acontece? Cada profissional tem a sua estratégia. E eu sempre falo que o júri não é um tabuleiro onde você está jogando dama, você está jogando xadrez. Às vezes, algumas pessoas não entendem como as coisas se articulam da primeira fase para o plenário. Não entende, às vezes, a estratégia do advogado, não entende, às vezes, a estratégia eventual de perguntas, não entende o que está sendo explorado.
muitas das vezes isso é um problema pro júri como um todo. Ou, assim, há uma questão ainda mais júri midiático, há uma questão do advogado querer performar mais do que fazer do que ser efetivo no plenário. Eu já tenho uma visão completamente distinta. O tipo de advocacia que eu busco é uma advocacia ligada ao resultado. Então, muitas das coisas, às vezes, as pessoas não entendem no primeiro momento, mas quando chega no plenário, quando ele vai entender, caramba, aquele tipo de pergunta, aquela forma de se comportar, aquilo foi por causa disso, aí, no plenário que a pessoa vai entender. Como as pessoas, às vezes, não conseguem, não acompanham o processo do início ao fim, elas não têm a menor visão desse aspecto. Quem é do júri mesmo, efetivamente, sabe que o processo é um jogo de xadrez. Você está jogando determinadas peças, está construindo determinadas coisas, e com o tempo, aquilo vai chegar no plenário, você articula aquilo e aquilo se torna algo concreto. Então, é aquela coisa vamos colocar assim, da arte da guerra ali do Sun Tzu. Assim, você, às vezes, transparece determinadas coisas, você joga para um lado, mas, na verdade, a coisa está indo para outro. E eu faço sempre isso no meu júri. Às vezes as pessoas não entendem, não é que eu fiz isso ou não nessa situação específica, até porque isso daí estava dentro de uma linha de raciocínio até meio discutida com o cliente à época. Mas o que, às vezes, muitas pessoas não entendem é isso, que o júri é no plenário. Ali, a construção do processo na primeira fase é só um caminho para você chegar ao plenário. Eu não tinha a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, acho que até ela foi pronunciada, né? A Monique vai ao tribunal do júri. Então, eu não tinha a menor dúvida a respeito da pronúncia dela. Então, quando você tem um determinado processo, uma estrutura, você um advogado experiente no júri, ou até mesmo não seja tão experiente, mas já fez alguns plenários, você começa a observar que algumas coisas vão se desenvolver de uma determinada forma. E aí, o que você começa a fazer? Você começa a preparar o processo para o plenário. Porque lá são as 7 pessoas que sentam ali que, na verdade, vão julgar. Não é o juiz que vai julgar, não é, assim, eventualmente a mídia que vai julgar, são 7 pessoas. Então, a sua prova ela tem que ser dirigida àquelas 7 pessoas. Então, por isso que, muitas das vezes, determinadas circunstâncias ali, a gente trata de um jeito que, às vezes, as pessoas não entendem. É isso que eu gosto no tribunal do júri. É aquela coisa do... Quem já estudou doutrina de informação, por exemplo, sabe que informação é uma arma. Então, assim, quanto mais informação que você obtém do lado de lá, melhor para você. E quanto menos informação eles têm do seu lado, pior para eles. Porque as pessoas não sabem onde você vai atacar, não sabem eventualmente o que você vai fazer, mas você está vendo toda a linha de raciocínio sendo construída na sua frente. Então, assim, cada profissional tem a sua estratégia, cada profissional se desenvolve de uma forma, mas eu, particularmente, tenho uma estratégia um tanto quanto distinta de outros colegas. Mas isso, assim, é o júri, é a beleza do júri, cada um se manifesta da sua forma ali. Pelo que o senhor falou, os advogados, digamos assim, mais performáticos, voltados para a mídia, não estão focados no resultado, mas somente na repercussão midiática? Eu não tenho como falar, assim, em específico do profissional XYZ, mas isso é algo que a gente vê. Assim, mas isso é em qualquer lugar. A pessoa quer muito mais aparecer do que ser efetiva em relação a algumas circunstâncias. Mas isso, assim, cada profissional tem a sua forma de atuar. Eu não estou aqui para criticar, assim, cada um tem alguns que acham que esse tipo de construção de imagem vai auxiliar no plenário. Eu já tenho uma discordância. Então, assim, são assim, as pessoas meio que vão buscando formas de atuar que são formas distintas. Não, na minha opinião, não é errado e certo nisso. São apenas formas de manifestação dos profissionais. O doutor Igor é mais para assistência de acusação ou mais para a defesa? Então, eu, enquanto advogado, eu sou mais para a defesa. Enquanto assistência de acusação, eu vou buscar os elementos, porque eu sempre faço 2 visões no processo, 2 leituras, aliás, 3. Eu faço 3 leituras no processo, que é a primeira para eu entender o processo, a segunda para eu condenar e a terceira para absolver. São 3 leituras que eu faço no processo. Então, o que acontece? Muitos profissionais, eles acabam se voltando só a um determinado viés. Ah, não, eu vou pegar isso aqui, aquilo ali vai ser a prova para eu condenar, vai ser a prova para eu absolver. Quando, na verdade,
o lado de lá ele tem muito mais coisa. Como eu tenho essa visão, tenho que entender o que o Ministério Público vai fazer quando eu estou pelo lado da defesa, eu faço ao contrário também. Eu, particularmente, assim, em termos de processo, eu atuo muito mais na defesa do que na acusação. Muito mais. Assim, preponderantemente, mas esse foi um caso que me chocou muito. Assim, me chocou e assim, me mexeu muito comigo, enquanto pai. É um caso de comoção pública, né? O caso, acho que mais em voga hoje ainda, né? É o caso Henri Borel. Qual é mais difícil, doutor? A assistente de acusação ou a defesa? Eu acho que depende um pouco. O assistente de acusação, ele tem um papel dentro do processo um pouco limitado. Por quê? Porque ele é assistente. Ele não é o dono da ação penal, ele não é a acusação como um todo. E às vezes as pessoas acham que o advogado assistente de acusação. Não, assim, tem que haver um certo alinhamento com o Ministério Público, com aquilo que o Ministério Público está tentando entender ali, o que ele está querendo fazer. Então, eu acho que para ser advogado de defesa é mais difícil, embora eu particularmente prefira. Eu sou um advogado, sobretudo, libertário, mas, como eu falei, esse caso específico é um caso muito sensível, um caso que me chamou muito, assim, me comoveu muito, e por isso que eu atuei como assistente de acusação. E, doutor, para o senhor, vale tudo no júri? Qual o limite para o senhor de um júri? Então, não vale tudo. Para mim, não vale tudo. Para mim, há limites, são limites éticos, são limites legais. Eu não faria determinadas coisas que manchariam a minha reputação, manchariam a imagem dos advogados e colocariam os advogados como aquele profissional que faz qualquer coisa para ganhar. Eu já não sou desse time. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder. Eu sou um cara um pouco, tanto quanto focado em um determinado... eu sou muito. Entretanto, eu não faria determinadas coisas que poderiam macular a minha carreira, que poderiam, enfim, trazer qualquer tipo de problema a médio e longo prazo. Porque, de certa forma, o profissional, ele, sobretudo o advogado, ele vive da reputação dele. A partir do momento que a reputação dele, ainda mais no tribunal do júri, ela tem uma mancha, assim, em termos de conduta, em termos de legitimidade, isso daí vai acompanhar ele, os próprios jurados vão execrar. Então, a pessoa acaba passando um tempo, daqui a pouco o próprio mercado joga para fora. Então, eu acho que no júri não vale tudo. Embora a construção do discurso do júri é livre. E eu, recentemente, eu fiz um júri semana passada, acho que foi quinta-feira, se não me engano. Nós vamos de um falar feminicídio. Dele, né? Famosinho o caso, né? Então, de certa forma, era um júri que as pessoas não entendiam muito bem o que eu ia falar ali. Quando aquilo se estruturou, houve uma certa surpresa. Isso foi até, assim, o resultado em si, houve uma condenação, mas, de certa forma, saíram alguns votos para absolver da contagem lá dos jurados. Loucura esse caso ter voto para absolver, né? Na minha opinião agora, de público. E teve, né? teve. Por isso que o papel do advogado é importante. Assim, no júri isso acontece muito. Era um júri muito difícil, muito sensível, mas teve. Assim, claro, eu já fiz outros processos, outros júris, fiz vários júris midiáticos, assim, fiz júris onde o Ministério Público achava que eu ia vir de uma forma, eu vinha de outra. Isso tudo faz parte da dinâmica ali do processo. Por isso que eu guardo o júri. O júri é o lugar da articulação. Se articulou bem tudo ali e para os jurados aquilo trouxe uma certa credibilidade, assim, não é o Ministério Público sempre vai ganhar, a defesa sempre vai perder, ou assim, há uma inversão nisso. Não. É quem chegar e demonstrar com melhores argumentos a veracidade daquilo que está dizendo. Quer dizer, o senhor falou que estuda, né, o oponente, digamos assim, né? O Ministério Público, quando o senhor está na defesa, o senhor estuda as possíveis técnicas deles, né? De ataque, né, digamos assim. Na verdade, eu estudo todo mundo. Estudo, inclusive, testemunhas. E, às vezes, perguntas que eu faço, assim, sobretudo na primeira fase, são perguntas para testar determinadas visões. Assim, a primeira fase ela tem um papel... Assim, que é um papel fundamental na construção do processo. E, às vezes, é um papel de testabilidade. É você testar determinadas coisas, você obter informações. Às vezes, as pessoas não percebem. Às vezes, a pessoa não percebe determinadas técnicas, você vai entregando, você vai deixando a pessoa falar. Então, assim, isso tudo vai muito do que você quer obter. Claro, tem determinados processos que você vai fazer
vai ser um pouco mais incisivo com as testemunhas, porque é o momento normalmente é no júri, você ser mais incisivo. E há outros processos que você, sobretudo na primeira fase, para você obter informações. Então, de certa forma, eu faço muito isso. É interessante, né, você estudar o psicológico das testemunhas, né? Também. Dos profissionais envolvidos, dos advogados, dos promotores, das testemunhas, para você entender algumas coisas. Você imagina, você está de frente para uma pessoa ali que você não conhece aquela pessoa muito bem, em regra. Você não falou com ela anteriormente, você não se entrevistou com ela anteriormente, então você não conhece ela muito bem. Como é que você vai conhecê-la a ponto de, na frente das pessoas que realmente são as importantes para o processo, são os jurados, de demonstrar determinadas coisas? Só se você vier a testar. Então, eu faço isso. O senhor chega a ter, tipo, 2 teses de defesa, 3, e ver qual que vai usar no momento, assim? Existe isso ou não? De acordo com o que o promotor trouxer, né? Júri é casa, você tem que manter todas as possibilidades abertas. Por quê? Porque você sendo advogado, vamos colocar assim, no papel da defesa, você tem que ter todas as possibilidades abertas. Por quê? Porque às vezes o processo te mostra coisas que você não tinha visto. Eu já fiz um júri que o júri era muito difícil em termos de prova e que chegou no dia, assim, eu não tinha muita ideia do que eu ia falar, porque o júri era muito difícil. Eu estudei várias nuances, eu não via muitas coisas. Sendo que a testemunha, ela começou a trazer determinados dados, eu fui puxando. E eu ganhei em cima de uma testemunha. Assim, imagine, se eu já, desde o primeiro momento, eu fixasse uma determinada vertente, eu não poderia aproveitar as outras possibilidades que fossem aparecendo. Então, por isso que eu falo, quanto mais informação você der para um lado, pior para você. E quanto mais informação você obtiver, tiver do outro lado, melhor. Então, júri é isso. Júri também é técnica. Júri é muito mais do que um teatro. As pessoas acham que o júri é teatro. Júri não é teatro. Júri é, sobretudo, ciência, sobretudo, números, estratégia, táticas que você vai empregando para você, no final, você ter um resultado. E conhecimento jurídico para poder aplicar ali na hora e no improviso, às vezes, né? Conhecimento jurídico e conhecimento, sobretudo, de aspectos do mundo. Porque não basta ser só conhecimento jurídico. Porque, às vezes, você, dentro do mundo jurídico, às vezes é um mundo pequeno, é um mundo hermético, fechado. Você, às vezes, precisa de aberturas que são fora do mundo jurídico. Eu estudo filosofia, eu estudo sociologia. As pessoas do meu escritório aqui, elas sabem o que eu vou fazendo. Você vai chegando perto do júri, eu começo, eu vou articular, vou articular com Sartre. Vou articular com Sartre, por quê? Porque o Sartre fala de liberdade. Liberdade em termos de ação. Não vou articular com, sei lá, Foucault, porque o Foucault fala de regime de verdade. Então, você, dentro da construção do discurso, você vai articulando outros saberes. E aí, isso sim faz com que o seu discurso fique rico. Seu arcabouço, né? Rico. Exatamente. Então, eu sempre tento buscar isso. O conhecimento é sensacional, né? Agora, em relação ao promotor, por exemplo, o senhor já sabe mais ou menos quem são os promotores da vara tal, da tal. Tem promotor mais difícil, tem promotor menos difícil. Quando o senhor pensa num promotor X, o senhor fala, meu Deus, vai ser complicado? Sim, porque o ser humano é incrível. O ser humano é incrível, o ser humano é diverso. Da mesma forma que há advogados que são surpreendentes, há promotores que são surpreendentes. E, às vezes, aquelas pessoas que você não dá nada são as que mais surpreendem. Isso já aconteceu comigo. Um promotor, eu sou um advogado, eu fiz muitos juros na comarca da capital. Então, ali, por exemplo, no caso do Henrique, eu já conhecia todo mundo. Já conhecia o Fábio, que era o promotor, já conhecia a Elizabeth, que era a juíza, já conhecia todo mundo que estava ali. Os advogados, já conhecia. Então, o que acontece? Você tem mais uma certa previsibilidade de determinadas formas de atuação. Mas o ser humano, assim, é aquela coisa. Você não sabe, numa guerra, você não sabe se o cara vem por cima, vem por baixo, vem por trás, vem pela frente. Então, isso muda. Então, cada promotor é um mundo à parte e cada mundo tem as suas nuances, assim, as suas especificidades. Então, às vezes, você vai... Eu sempre estudo. Promotor que eu nunca fiz um júri. Às vezes, vem um promotor que vem para a capital, mas é de outro local. Eu assisto o júri dele antes para eu entender mais ou menos como é que aquilo ali funciona. Porque você imagina... Você vai falar, você vai ter um oponente que você não conhece ele. A probabilidade de você ser vencido é muito grande, porque assim, ainda mais em casos onde você esteja na defesa,
normalmente é um processo, é muito mais difícil para a defesa, essa é uma verdade, do que eventualmente para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público tem toda a legitimidade da sociedade, é um promotor de justiça, a construção do discurso dele também, às vezes até mesmo dentro da mídia, é um discurso que legitima a atuação dele e às vezes legitima a atuação do advogado. Então isso faz o quê? Faz com que o advogado lá já chegue enfraquecido. Então isso tudo o advogado tem que trabalhar, saber trabalhar num plenário. Isso que eu falo, mas o júri, ele tem mais possibilidade, na minha opinião, de ser influenciado pela performance dos atores processuais ali, do que eventualmente com o juiz. Porque o juiz, ele tem a concepção dele já a partir do recebimento da denúncia, muitas das vezes. Ele recebe a denúncia e já tem mais ou menos ali, pô, isso aqui vou condenar. Se não aparecer algo muito, muito destoante, ele vai condenar. Porque existe, assim, eu sempre falo da dissonância cognitiva, que é uma teoria do Leon Festinger, uma teoria que fala o quê? Nós, enquanto seres humanos, nós buscamos coerência. Assim, ou seja, se uma determinada pessoa tem uma concepção política, e isso é algo que nós pesquisamos também dos jurados. Olha que interessante. A gente entender quem são as pessoas que estão ali, porque você imagina, você, Fernanda, tem uma determinada concepção ideológica, política, enfim, uma determinada visão de vida. Como que eu vou articular o meu discurso a partir de onde para te atingir? Eu tenho que saber quem é você. Porque imagina, se eu construir o meu discurso de uma forma que não seja apetecível para você, o que vai acontecer? Você vai se fechar cognitivamente para mim. Você não vai querer ouvir o que eu estou dizendo. Então tem que entender para quem eu falo, porque o discurso se molda de acordo com o ouvinte. Eu sou professor. Se eu vou dar aula numa pós-graduação na qual os alunos advieram de um determinado extrato social, o tipo discursivo, o tipo de construção lá, dialética, lá de conversa vai ser diferente do que eu falar com outros tipos de alunos. Então é isso. Essa é a riqueza do discurso. Às vezes a pessoa que está ali, a pessoa não consegue entender a técnica, a pesquisa que há por trás do tribunal do júri. Porque às vezes para o advogado falar, claro, isso não é todo profissional que faz, mas para o advogado chegar ali, sentar e falar para os jurados, às vezes é uma pesquisa de anos. Porque imagina, a gente está numa polarização política absurda. Sim. Aí um é um lado, outro é o outro. Aí imagina que você, em determinado momento, através da sua fala, você leve aquela pessoa para um lugar que, de certa forma, ela entenda aquilo como um ataque ao político. Você perdeu o voto daquele jurado. Daquele jurado, então, com certeza. A ojeriza em relação a você faz com que o seu cliente lá seja vitorioso ou perdedor também. Isso muitas das vezes eu vejo profissionais que às vezes não percebem isso. Às vezes a pessoa fala muito bem, mas pô, o cara tomou 200 anos. Aí o cara falou, não, mas eu fui maravilhoso falando. Claro, ele falou para ele não falou para os jurados, ele não falou para convencer. Porque júri é isso, júri é convencimento. Júri não é performance, júri não é querer aparecer, na minha opinião, claro. Júri é convencimento. Por isso que eu falo, cada profissional tem a sua estratégia. Eu tenho a minha. Eu quero ganhar, eu quero vencer. Para que eu vença, às vezes, muitas das vezes, as coisas se articulam de um jeito que as pessoas não entendem. Lá na frente, no plenário, que ela vai entender. Pô, caramba, por quê? Porque eu vou deixar. Porque a maior surpresa, a surpresa é um elemento chave em qualquer tipo de disputa. E quando a pessoa, às vezes, quer aparecer, eu sempre falo, o ego, o tribunal do júri não é lugar para você trazer o seu ego. Pega o seu ego, estoura a bolinha do ego, esconde ele, por quê? Porque ali você é um instrumento. Você não pode instrumentalizar. É diferente. Tem jurista sem ego, doutor? Não existe ser humano sem ego. Assim, o ser humano como um todo, ele é estruturado assim, no ego, vamos colocar assim. Mas existe a pessoa que se conhece melhor. Existe a pessoa que entenda melhor qual é o papel dela naquele processo específico. O papel do advogado não é viralizar no TikTok. O papel do advogado não é, assim, eventualmente chegar lá e falar, pô, não, vou fazer um meme que meu nome vai se estender. Não é isso. O papel do advogado ali é prestar o melhor serviço possível para o cliente dele. Esse é o papel do advogado, seja na esfera que ele estiver, como assistente de acusação, como advogado na banca de defesa. O
papel do advogado é esse. Mas, claro, assim, o ser humano, ele às vezes deixa transpassar determinados elementos do inconsciente que às vezes ele não percebe. Por isso que o autoconhecimento, sobretudo no júri, é extremamente importante. Para você entender quem é você, para que aquilo dali no júri o seu ego, a sua forma de manifestação não atrapalhe o que realmente importa, que é o seu cliente. O domínio das emoções, né? Porque o ego, sem dúvida, torna a pessoa mais frágil possível. Um deleite para o adversário quando você coloca o seu ego para fora, né? E há profissionais que exploram isso. Assim, eu estou no júri, já não é de agora. Então, há profissionais que vão explorar suas fraquezas. Por quê? Porque através das suas fraquezas eles vão conseguir te dominar. Porque a verdade a raiva, quando você sente raiva, você sente ódio, é porque alguma pessoa despertou algo em você. Então ela te comanda. Você está sendo comandado sem você perceber. Aí você acha que a manifestação é sua. Mas só que o outro está com um controle remoto. Então ele está subindo a sua temperatura, ele está te comandando. Então você já perdeu a autoridade sobre si mesmo. Por isso que no júri, assim, eu sou um cara muito calmo. Claro que às vezes em alguns momentos assim, ninguém é totalmente calmo. Em alguns momentos perde a paciência. Só que se você observar as minhas atuações, eu tento sempre me manter o quê? Assim, calmo e centrado naquilo que eu quero. Eu pela defesa. Eu quero o melhor para o meu cliente, que é o réu ali, o acusado, está sentado ali. Então, e você vai ver que em inúmeras circunstâncias eu vou me manter o mais tranquilo possível. Às vezes o pau vai quebrar e tal, aquela coisa da discussão que faz parte do júri. Só que você não vai ver eu perdendo a estribeira ali, de xingar, botar dedo na cara dos outros, porque, para mim, isso não é assim, não é minha praia. Claro que tem profissional que gosta. Entendi. Doutor, voltando um pouquinho aqui à acusação ao Ministério Público, né? O senhor falou que o Ministério Público está sempre em vantagem, porque tem a opinião pública a seu favor e também tem uma equipe ali. Estagiário, todo mundo tem, né? Os advogados também têm estagiário. O senhor vê equiparada a acusação e a defesa quando, por exemplo, tem 2 promotores e 8 advogados ali? Nunca vai estar equiparado, assim, dificilmente vai estar equiparado. Por quê? Porque o júri começa no dia que ocorre o crime. As pessoas às vezes não percebem que o dia do plenário não é o dia do júri. As coisas que acontecem no dia do crime, as coisas que acontecem durante a investigação, as coisas que acontecem durante a primeira fase do processo, isso tudo já é o júri. O júri começa, às vezes, 5 anos atrás. E aí o que acontece? Você tem um órgão que é um órgão extremamente poderoso. Se o Ministério Público é um poder. Eu fiz um júri, que é o júri da Intocáveis, talvez a gente, mais para frente, a gente pode entrar nele, que era um júri onde o Ministério Público tinha elementos de informação dentro do processo e trazia 8 terabytes de um HD. Ó, tá aqui, ó. Aí você tentava abrir, o computador não abre. Aí você, meu computador enfiava, não abria. Por quê? Porque era muito pesado o meu computador. Aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que contratar um técnico, alguém para abrir. Aí tinha lá 20 mil ligações, 40 mil conversas de WhatsApp. Como é que você vai ver isso? O Ministério Público, além de uma equipe, nesse caso era o GAECO, que o GAECO tem toda uma estrutura, o Ministério Público ainda tem softwares ainda que auxiliam ele. São softwares de inteligência artificial. Defesa nenhuma tem isso, dificilmente. Então, verdade. Esse é um ponto interessante. A pessoa, às vezes, está vendo o promotor ali, está achando que ele está sozinho, está isolado, mas há todo um aparato por trás dele que faz com que ele esteja ali. A defesa não, a defesa está sozinha. Tem o escritório dele, ou seja, a OAB, assim, por ser uma entidade de classe, ela não tem como chegar e falar, vou ajudar todos os advogados da mesma forma. Porque nós somos profissionais liberais. Nós não somos nós somos membros de uma instituição, vou colocar assim, com um viés público. Nós somos profissionais liberais. Claro, tem uma importância fundamental do advogado dentro da estrutura, muito. Mas a OAB não tem condições de fazer isso. Então, o que acontece? Claro que o advogado vai estar sempre em desvantagem, em regra. A não ser, por exemplo, um cara que tenha um cliente que tenha milhões para gastar, e aí a coisa meio que se inverte. Que aí você contrata os melhores técnicos possíveis, aí normalmente mas esses são poucos. São poucos e até agora os clientes de milhões, que têm milhões para gastar, não peguei. Entendi. Doutor, o Cellebrite, então, o que é tirado desse Cellebrite, desse aplicativo aí israelense, ele não tem, vocês têm acesso se estiver no processo,
Mas o Ministério Público pode ter acesso a mais coisas que não estão no processo? Não, né? Sim, infelizmente sim. Por quê? Porque normalmente quem extrai, sobretudo em processos onde haja atuação direta do Ministério Público. Se a investigação for direta do Ministério Público, através de um PIC ou algo nesse sentido, o que acontece? Todo tipo de prova, assim, indício, é colhido pelo Ministério Público, não pela defesa, não pelo órgão lá que seria a polícia. E aí acontece, o Ministério Público, claro, ele vai chegar, vai trazer determinadas vertentes da prova que outras talvez ele suprima. Eu nunca vi o Ministério Público trazer para um processo, olha, isso aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui vai ser maravilhoso para a defesa. Vamos botar isso aqui para eles lá verem. Eu nunca vi. Só aparece o que prejudica. Por quê? Porque só tem o que prejudica. Faz sentido, né, doutor? Faz sentido. Então, é uma percepção lógica. O Ministério Público, por ser parte, o Ministério Público é parte no processo. Ele vai ter uma tendência a trazer elementos que corroborem aquilo que ele quer. Então, por isso que a investigação direta pelo Ministério Público é uma coisa sensível. E nos processos que eu atuo, assim, que eu atuei, são processos extremamente complexos, a atuação do Ministério Público, de certa forma, trouxe um desnível muito maior à relação que já é desnivelada. Então, assim, eu tenho essa crítica a fazer à forma de investigação direta pelo Ministério Público e não possibilitando os mesmos poderes aos advogados. Porque, na verdade, vai chegar no final, vai ser, vamos colocar assim, o réu, o acusado, o júri, com o seu advogado e o Ministério Público. O Ministério Público com inúmeras possibilidades investigativas, o advogado com quase nada. Então a defesa fica um pouco alijada. Ainda nesse discurso de defesa, acusação, Ministério Público e defesa, a questão das testemunhas de defesa serem ouvidas depois, o senhor acha que não influencia em nada? Porque os jurados vão ver a opinião delas por último, né? Opinião, digamos assim. O depoimento delas, por último, vai ficar aquilo na cabeça delas, a parte emocional, principalmente, né? Direcionando para uma clemência, de repente, de alguns réus? Não, assim, você se defende de algo que alguém fez. Uhum. Se não houver um impulso, não há uma reação. Então, a forma do processo se estruturar é o Ministério Público impulsionando. O Ministério Público oferece a denúncia, aí o advogado vai lá, oferece a resposta à acusação, e o processo, a dança processual... Assim réplica, tréplica, o senhor está falando, né? Desses no júri, a réplica e a tréplica. Ela se desenvolve dessa forma. Por quê? Porque há uma acusação, até para você se defender, você tem que entender o porquê que estão te acusando e como estão te acusando. Então, na minha opinião, não influencia, não. Claro que o Ministério Público vai falar que influencia. Assim, mas, assim, até porque o jurado está vendo tudo, né? Ele está vendo tudo. Ele está julgando ali todos os elementos. Muitas vezes você vai falar e não quer nem te ouvir. Eu já fiz júri onde os jurados não queriam ouvir a defesa. Por quê? Porque cognitivamente já tinham se fechado. E quando que é interessante para um réu seu, no caso, um cliente seu, responder as perguntas do Ministério Público ou não responder as perguntas da acusação em geral, né? Não só do Ministério Público. Isso depende muito de cada processo, né? Uma estratégia de cada profissional, assim, não há uma regra em termos de colocar assim, de abertura para perguntas ou não. Cada profissional tem a sua nuance. Eu tenho a minha. Depende muito. Depende de quem é o promotor. Depende de como está o processo. Depende de, eventualmente, quem é o acusado. Porque se é um acusado, que às vezes ele tem um certo problema ali para se manifestar, às vezes ele não consegue falar muito bem, às vezes ele é confuso. Se ele ficar respondendo perguntas do Ministério Público, ou até mesmo do juiz, ele vai se embaralhar. Às vezes não ele vai mentir, vamos pegar. Não, às vezes não é isso. Aí ele vai se embolar, porque tem gente que cognitivamente tem uma capacidade maior e tem outras que tem menos. Então, cada processo é um processo. Se a Monique, o senhor deixa responder tranquilo, né? Todo mundo. Depende. A Monique é boa para responder, doutor. Eu tenho a minha opinião. Mas, enfim, até por ser uma estratégia da acusação à época, assim, eu vou manter um certo mistério em relação a isso, mas eu tenho a minha opinião. Tá. Voltando a esse caso aqui e os limites, né, da defesa num júri. O júri é fascinante, né? Então, os limites de uma defesa num júri. Ali, o senhor estava indagando o coronel Jairo e ele veio falar para o senhor precisamente, né? Citou, olha, polêmica agora.
supostos apartamentos da Musema que Leniel e Monique teriam na área de milícia. Alguns até desabaram, não os deles necessariamente, mas houve edifícios que desabaram nessa região. O senhor acha que no júri deste caso isso vai ser levantado na sua experiência? E se confirmados, pode surtir algum efeito? Então, assim, cada profissional tem a sua estratégia, né? Mas, assim como cada profissional tem a sua estratégia, o outro lado tem uma contra-estratégia. Assim, porque isso... enfim, a possibilidade de você tentar tangenciar determinados, vou colocar assim, determinadas visões. Você tenta levar aquilo dali para um outro lado que, sinceramente, não tem influência nenhuma. Entendeu? Então, assim, cada profissional ali tem a sua estratégia, cada coisa se articula. Eventualmente, isso daí teria que ver como no plenário lá iria se articular. Mas é aquilo. Como eu não estou mais no caso, assim, em relação a isso, eu não tenho nem como dar tantos detalhes. Mesmo se eu estivesse no caso, eu também, até por uma estratégia, eu gosto de ganhar júri, eu gosto de ganhar júri. Competitivo, eu manteria esse segredo, com certeza. Tá certo. Mas o senhor acha que esse júri vai ser... Acho que não precisa nem achar, né? Acho que vai mesmo ser um show de horror, né? Então, eu tenho a minha opinião também, mas assim, até por uma questão ética também, eu não vou me manifestar, mas eu acho que vai ser um júri, assim, vai ser um júri sensível. Muito sensível. E por que está demorando tanto para ser marcado? Por que um júri desse está demorando tanto? O que acontece? Tem ainda recurso? Então, normalmente um processo desse vai ter número de recursos. Vai ter número de recursos. Que a gente não vê entrando aqui no processo. Assim, vão ter inúmeras circunstâncias que, de certa forma, vão atrasar o processo. Eu fiz um júri, esse júri do feminicídio do ano passado foram 5 anos. Nossa. O júri da Boate Kiss foram 10 anos. Então, assim, cada processo normalmente tem a sua... Porque depende muito da dinâmica. Está preso, está solto. Quando o réu, o acusado ali está solto, normalmente o processo demora um pouco mais. Quando ele está preso, o processo é um pouco mais célere. Então, assim, isso varia de caso para caso. Mesmo esse meu cliente, que eu fiz o júri semana passada, até apareceu acho que um outro meio de comunicação a respeito desse júri, porque à época houve até uma manifestação na mídia e tal em relação a isso. Porque feminicídio, infelizmente, a toda hora. Felizmente, há uma lenda, assim, de certa forma, de que a condenação vai resolver isso, e, sinceramente, aqui, uma opinião de uma pessoa que está aqui há 15 anos que não vai. Porque o que faz com que a pessoa cometa o feminicídio transcende a possibilidade a visão, vamos colocar assim, dela ser condenada. Eu acho que a pessoa não pensa muito nisso. Porque são coisas que acontecem que são tão óbvias de fazer, você fala, pô, isso vai dar problema, isso vai dar, entre aspas, merda, o cara não percebe. Às vezes ele percebe, mas a verdade é que ele está tão dominado por alguns aspectos ali emocionais que ele vai e faz. E eu acho que o problema é que a gente quer tudo lá, a gente quer resolver tudo da mesma forma. E tem coisa que eu acho que assim, a gente tinha que mudar a mentalidade primeiro. Isso não é uma forma de resolver nada, né, doutor, na verdade, né? Feminicídio não é uma forma de resolver. Porque, assim, infelizmente, eu sempre falo, assim, júri são vários dramas. É a pessoa que perdeu a vida, é a família que perdeu alguém, é a família que perdeu, eventualmente, a pessoa que está acusada ali do convívio. Então, são vários dramas distintos. E se a gente puder evitar que isso aconteça, é muito melhor do que, às vezes, dar 40, 50 anos, 60 anos, 80 anos naquela pessoa. A gente se pudesse evitar que a pessoa perdesse a vida, seria muito melhor para nós, enquanto sociedade, para nós, enquanto humanidade, do que chegar lá e tentar remediar através de uma pena. Então, eu acho que a gente deveria começar a voltar a bateria para o antes, não para o depois. Exatamente, é bem complicado. Antes de entrar nesse caso, doutor, eu vou fazer duas últimas perguntas sobre o caso Henri Borel, né? Uma o senhor era a favor ou contra abrir o celular do Jairinho? Então... Olha que sinuca, hein, doutor? Olha que delícia, hein, doutor? Então, estava dentro de uma, vamos colocar assim, de uma esfera de uma estratégia do processo.
se eu vier a revelar aquilo que eu achava, assim, eu estaria, primeiro, sendo antiético e estaria também traindo o meu cliente. Assim, uma das coisas que eu não faço, talvez outros profissionais façam, isso daí é com cada um, é trair o meu cliente. Tem os que fazem, doutor, sinceramente. Isso aí é com cada um. Então, assim, eu não posso trair a confiança que ele me depositou. Eu não estou mais no caso. Mas, eventualmente, se eu transparecer determinadas coisas, eu vou estar traindo ele. Então, por uma questão ética também, E para quem é bom entendedor, já entendeu até a sua resposta, doutor. Agora, eu queria saber da doutora Elizabeth Machado Louro, a juíza. Se ela mandasse o senhor sentar, o senhor sentava? Então, essa foi uma questão que aconteceu no processo, já não estava mais no processo. Eu acho que, assim, cada caso é um caso. Eu acho que você tem que entender como é que estão as nuances ali daquela situação, e eu não posso falar em abstrato. Eu poderia falar se eu tivesse submetido aquilo dali. Então, até por uma questão de eu assim, seria um juízo de achismo meu, do que eu iria fazer, até porque como é que aquilo chegou a esse ponto, entendeu? Porque assim, há questões ali dentro da dinâmica que talvez, eventualmente, uma determinada conduta XYZ não chegasse. Então, assim, são várias possibilidades que fazem com que, enfim, eu não tenha como responder isso dessa forma objetiva, sim ou não. Depende. Entendi. Claro, mas assim, o advogado tem a prerrogativa dele, de falar em pé, de falar sentado, é prerrogativa do advogado. Agora, as circunstâncias em concreto, em relação a uma situação ou outra, isso aí é cada processo. O caso da juíza morta a facadas pelo ex-marido, certo? Na frente dos filhos. O engenheiro Paulo José Aronense era o acusado de assassinar a facadas a ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. A promotora de justiça Carmen Carvalho, do 3º Tribunal do Júri do Rio, disse o seguinte sobre este caso: as provas são muito claras, até porque o crime foi filmado. Uma covardia contra a mulher, um homicídio cruel. A expectativa dela era de que a justiça fosse feita e que ele fosse condenado à pena máxima. A promotora reforçava que a expectativa de pena máxima se dava pela violência com que o crime foi cometido, tendo uma causa especial de aumento de pena, já que foi cometido na frente dos filhos menores de idade. A mãe da vítima, o irmão, 2 pessoas que testemunharam o crime e uma amiga próxima da juíza foram ouvidos durante o júri. E ele era abusivo, ele extorquia ela, né, doutor? Como que é um homicídio quintuplamente qualificado, isso? Eram 5 qualificadores e uma causa de aumento de pena. Como é defender uma pessoa dessa, doutor? Como é que faz para defender? Na verdade, o que acontece? O ser humano é o ser humano. Assim, o Tribunal do Júri é um dos lugares que me deu muita humildade para entender que qualquer pessoa senta naquele banco ali. Mas não estou falando de julgamento de valor, não é julgamento de valor, é tecnicamente mesmo. Sim, e isso faz com que a gente entenda, às vezes, que até mesmo nas circunstâncias mais absurdas, assim, há o elemento assim, emocional. É claro que foi um júri muito sensível para mim. Eu me emocionei bastante, tanto durante o depoimento da mãe, quanto no final do júri. No entanto, havia algumas questões ali que eram questões muito, muito técnicas, que nós levamos ao jurado. Claro que era um júri muito difícil pela carga emocional que ele trazia. Assim, foi um fato que assim, não havia qualquer tipo de dúvida, tampouco a defesa, a respeito do que aconteceu. Ninguém chegaria ali e falaria aquilo não aconteceu, não foi dessa forma. A questão não era essa. A questão ali eram outras questões, assim, situações ligadas a elementos ali ligados ao aspecto psiquiátrico dele. Enfim, havia algumas coisas que até, assim, por uma estratégia de defesa também, embora não esteja mais no processo, eu saí, assim, eu fui contratado para trabalhar até o júri. Posteriormente ao júri entrou um outro profissional, mas eu até falei, assim, quem me conhece sabe disso, que eu sempre sou muito respeitoso com todas as pessoas que estão ali.
E, antes de tudo, eu falei a respeito da juíza Viviane, que era uma mãe que perdeu... Assim, a mãe que as filhas perderam. Isso ninguém vai tirar. Se o advogado ali não está ali para destruir a imagem de ninguém, eu não acredito nesse tipo de abordagem. Tanto que eu tenho assim, excelente trânsito em relação a várias pessoas, porque eu defendo. Eu não destruo. É uma diferença absurda. Claro que há profissionais que às vezes vão atacar a vítima. Assim, eu acho que vítima, na verdade, é quem morreu. A vítima não é o acusado, ou eventualmente quem estiver ali sentado no banco do réu. Não obstante, até mesmo a pessoa não ter sido... a pessoa ser inocente. Mas a verdadeira vítima de qualquer processo é quem morreu. Então, às vezes, eu vejo alguns tipos de vitimizações dos acusados e tal. Eu não trabalho esse tipo de processo, não trabalho esse tipo de viés. Se eu sou um advogado que... primeiro, eu respeito as pessoas que estão ali. Enfim, eu respeito a instituição justiça também, Poder Judiciário, que de certa forma ela era membro do Poder Judiciário, e respeito também a questão humana, porque ela era uma mãe, assim, era uma irmã e era uma filha. Então isso, assim, quem assistiu o julgamento entendeu isso. Até no final tive conversas com inúmeras pessoas e eu não estou ali para criar nenhum tipo de ojeriza em relação à imagem do advogado. O advogado tem um papel. Uhum. O advogado tem um papel e a função dele nem sempre é chegar ali e vou absolver. Não, a função dele é aplicar a justiça. Tentar que se aplique a justiça. Eventuais excessos, e ali tinha alguns excessos. Foi justamente nesse sentido que nós trabalhamos a defesa. Só que é uma defesa muito complexa em várias circunstâncias, claro. Eu vi as testemunhas de acusação ali, deve ter sido bem triste, né? Sim. Foi um júri... eu sempre falo, às vezes as pessoas acham que o advogado o cara é sangue frio e tal, não é. A gente também é ser humano. Eu vinha de um outro júri também, até um júri que saiu na mídia, que era de um policial militar, major da PM, que era acusado de um crime há muitos anos atrás, assim, uma coisa... chamaram de chacina da Via Show, há 20 anos atrás. Eu fiz o júri dele, não sei se foi um mês antes, alguma coisa assim. Então, nós já... Foi absolvido, né? Não, esse não. Não, tem um que morreu que foi absolvido. Qual que é esse? Que morreu? Um que morreu. Será que eu anotei aqui? Eu não lembro se eu anotei esse caso, não. Agora não, esse não. Esse, eu acho que qual morreu... que é? Eu acho que o que morreu foi o capitão Adriano, mas foi no Intocáveis. Que era acusado de vários crimes, né? Aí já era a Operação Intocáveis. Eu atuei na Operação Intocáveis, que é um processo que ele era conexo à morte da Marielle, vereadora Marielle. Isso. Atuei no caso do Henry, da morte do Henry Borel. Atuei no caso, esse caso da chacina da Via Show, que é um caso de 2000. Atuei no caso da policial civil, que está sendo acusado de ter matado o amante. Atuo no caso, porque isso não teve júri, lá em Queimados. Também ficou na mídia durante um tempo. Tiveram alguns outros processos também. Esse, no caso dos Intocáveis, a tese foi até um tanto quanto interessante ali, até... foi parar até numa reportagem jurídica que a gente chama de Conjur. O nome é Conjur. Consultor jurídico lá, enfim, por causa da inovação. Por isso que eu falo, júri é o local onde você eventualmente tem possibilidade de influenciar os jurados pela sua atuação. E, enfim, de todos lá, até porque é um caso muito difícil, ele foi a menor pena esse meu cliente. Foi na Operação Intocáveis. De todos. Eu acho que um 18, 20, alguma coisa assim. Ele pegou quanto tempo? Pode falar. O dele teve uma situação lá de... uma tese que eu criei, assim, que era a menor participação em organização criminosa. Não dava para filmar? Quebra do sigilo não dava para filmar? Se foi quebrado o sigilo? Então, a gente não estava preparado para isso. Eu sou um advogado que, eventualmente, eu nem gosto de filmar
Chama a Rede Rio, que a Rede Rio já está preparada e já vai lá filmar, doutor, quando acontecer isso, tá? Quebrou o seu celular, o senhor liga para a Rede Rio. Pode deixar, tá? Que nas próximas vezes os processos que eu atuar, assim, são processos midiáticos, eu vou chamar. Até porque é interessante ver o que está acontecendo. Tem um ponto aqui, a gente chega lá em 10 minutos, brincadeira, mas a gente chega. Tô brincando. Então, o que acontece? Esse foi um processo que eu cheguei lá no júri e eu vi a mídia. Eu vi a mídia no plenário. Eu queria, para finalizar, voltando nesse caso da juíza assassinada, saber quantos anos ele pegou, né? Vocês foram para alegar insanidade no início ou só no final, quando não tinha mais o que fazer? Na verdade, isso, como eu falei, processo é uma estratégia. Assim, cada profissional tem a sua estratégia. E isso estava dentro de uma visão, assim, em termos de construção de processo. E por uma questão também em termos éticos, assim, a gente não pode, mas que, na opinião da defesa, tinha. E, inclusive, a gente pediu instauração, mas, enfim, foi negado. No começo ou no fim? A gente pediu atendimento psiquiátrico dele, assim, acho que umas 4 vezes no decorrer do processo, 5 vezes. No início estava sendo negado, só começou a ser permitido já, assim, do meio para o final. Então, muita coisa foi feita do meio para o final. Assim, porque, claro, há uma carga emocional muito grande no processo, há inúmeras circunstâncias ainda mais sensíveis nesse processo. Então, isso fez com que fosse um processo muito assim, sensível, por assim dizer. Tá. E foi acatado ou não? Foi negado? Não, foi negado sobre o argumento de que, enfim, assim, o juiz até houve essa discussão no júri a respeito dessa situação, e o juiz falou que não visualizou alguma coisa ali, embora tivesse já desde o início lá, inclusive tinha um documento, assim, na audiência de custódia falando sobre isso. Assim, um documento na audiência de custódia lá atrás, ou seja, um dia depois do homicídio, ele foi à audiência de custódia e a juíza da custódia estava falando a respeito de problemas psiquiátricos dele. E, na verdade, não era falar que ele era insano completamente, não. Era que realmente tinha influências psiquiátricas. Isso não quer dizer que ele não soubesse exatamente o que ele estava fazendo. Não era isso. A defesa pleiteava a semi-imputabilidade dele. Isso. Para reavaliar a cada 3 anos. Assim, não, eu acho. A semi-imputabilidade por uma questão de influências ali psiquiátricas, na verdade, a semi-imputabilidade não tem o viés de absolvê-la. A única coisa que aconteceria é que a pena iria diminuir por causa dessa questão. Enfim, e a cada 3 anos ele poderia estar solto sob tutela de alguém, né? Não, a semi-imputabilidade não tem esse viés. Só a inimputabilidade. Tem certeza, doutor? Sim, a semi-imputabilidade, se fosse reconhecida a semi-imputabilidade a respeito da questão psiquiátrica à época dos fatos, ela não tem, porque essa questão de 3 anos, de 3 em 3 anos, isso seria a medida de segurança. A medida de segurança só é aplicada a partir da inimputabilidade. Mas inimputabilidade não é manicômio judiciário forever? Inimputabilidade. Não é isso? Mas a inimputabilidade, ela não é ligada vamos colocar assim, a pena, ela é ligada a um aspecto psiquiátrico médico da pessoa. Se aquela pessoa vier a melhorar e ela receber alta lá do psiquiatra, ela sai. Então, a inimputabilidade, ela sendo reconhecida e sendo, no caso, aplicada uma medida de segurança, a medida de segurança para conter aquela pessoa. Mas ela não fica presa para o resto da vida. Ela fica ali, assim, isso é uma discussão. Alguns só pode ficar até o máximo da pena. Aí outros dizem, não, vai ficar até o final, enquanto não tiver... Ou, eventualmente, sai antes, se melhorar aquela questão psiquiátrica. O senhor está falando ainda da inimputabilidade? Inimputabilidade. Tá, total. E a semi-imputabilidade? A semi-imputabilidade, ela é assim, como se fosse um atravessamento psiquiátrico lá, que faz com que a pessoa tenha turbações a respeito do entendimento. Ela tem entendimento, só que algumas coisas ali é como se estivesse faltando algumas travas. Essas travas, elas não conduzem a pessoa ela vai ficar em tratamento, porque ela não entende o que aconteceu, então ela vai ficar em tratamento porque essa questão é psiquiátrica, não é
de pena. No caso da semi-imputabilidade, não. Nos casos da semi-imputabilidade, é questão de pena. Ele vai ser condenado. Mas a cada tanto ela vai ser reavaliada, não? Ele vai ser condenado e, na condenação dele, sendo reconhecida a semi-imputabilidade, a pena dele vai ser reduzida, porque é um redutor, se eu não me engano, não sei se é um terço até 2/3, alguma coisa assim. A fração específica eu não me recordo. Mas isso está no, acho que é o 26. É porque eu achava que sempre tinham falado isso aqui. Sempre, não. Era uma coisa completamente... Artigo 26. O 26 é a inimputabilidade. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele é isento. Agora, a redução de pena é o parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A SEMI, né? Agora, essa última. Que você falou. O artigo 25, parágrafo único. Então, que ele vai ter a diminuição de pena, não vai ter tratamento psicológico no presídio ou vai? Então, tratamento ele já tinha, mas na sentença o juiz poderia determinar isso também. Sendo reconhecida a semi-imputabilidade, ele poderia determinar também. Só que ele seria imposta uma pena a ele. Ele estaria sujeito à questão da VEP, progressão, a 50%, 40%, enfim, que está lá na VEP a partir do pacote anticrime. Não em relação à inimputabilidade. Porque a inimputabilidade seria uma medida de segurança, e essa medida de segurança iria... quem iria falar quando ele ia sair ou não seriam os psiquiatras lá acho que do Heitor Carrilho, se eu não me engano. Esse é o caso tipo da Suzane Richthofen, o senhor sabe? Não, a Suzane Richthofen, ela foi imposta uma pena a ela. Sim, 39 anos, né? Mas ela ficou 20 anos presa e não liberavam ela porque ela não passava num teste lá. Mas aí é exame criminológico. O exame criminológico é um dos requisitos da progressão de pena. São feitos vários exames. Assim, é feito uma questão, uma entrevista, assim, um estudo social, com assistente social, é feito um estudo psicológico para que a pessoa saia. Às vezes as pessoas têm essas lendas aí que a pessoa vai sair e tal, mas há um estudo, claro, em alguns lugares mais profundos do que outros, mas a pessoa não sai da moda Deus dará e está tudo bem. Não vai soltar o maníaco do parque, o bandido da luz vermelha, não vai soltar esse pessoal, assim, eu nem sei se está preso, mas se estiver preso, acho que ele nunca mais sai. Acho que tá, o vampiro de Niterói. Ele é medida de segurança e enquanto a periculosidade dele continuar, ele vai continuar em medida de segurança. E ele vai continuar cometendo, com certeza. A mania, né? É difícil. Porque aí assim, aí não é nem... Tem toda uma função da pena. A pena visa reprimir, mas a pena visa também ressocializar. Aí você tem o quê? Você tem um viés diferente daquilo dali. Aquilo dali não é pena. Aquilo dali é o quê? A questão de segurança, de periculosidade. Aquela pessoa é perigosa para a sociedade. Então, assim, por quê? Porque ela tem um aspecto psiquiátrico que faz com que ela seja perigosa. Então, enquanto a periculosidade dela ali não cessar, há essa discussão. Claro que isso aí, assim, há alguns que... eu tenho a minha concepção em relação a isso, a questão da limitação lá. Vai limitar 30 anos, 40 anos, enfim, ao máximo da pena. Para mim, essa é uma grande questão jurídica que ainda não está amadurecida, sinceramente. Questão de semi-imputabilidade e inimputabilidade. Qual é o problema, às vezes, da pena? Que as pessoas jogam lá e, vai dar tudo certo. A gente tem essa mania, joga lá, daqui a pouco 20 anos o cara sai. 10 anos o cara sai, 15 anos o cara sai. Então, eu acho que a sociedade tem que entender melhor para onde o cara está indo. Beleza, ele está indo para onde? O que vão fazer com ele lá? Porque o cara vai ficar lá sentado, ele não vai ficar ouvindo Bruna Carla lá, ele vai ficar ouvindo, assim, louvores, ele vai estar num sistema prisional onde, eventualmente, se ele for preso por uma coisa, ele vai chegar lá, o cara foi preso porque arrancou a cabeça do outro, o outro foi preso porque estuprou alguém, foi preso, então bota todo mundo junto.
Então, o nível de contágio em termos de socialização é grande. Então, a gente tem que, assim, enquanto sociedade, tem que entender, pô, o que o cara está fazendo lá? Será que é legal a gente mandar e vai dar tudo certo? Porque o cara vai sair. E essa é uma questão grande ainda, eu acho, do direito penal. Quando sai, assim, entendeu? Há inúmeras pesquisas em relação a isso. A respeito da pena, o que se deveria fazer enquanto ressocialização. Porque a pena ela tem uma função de punir e uma função também de reintegrar. Porque o cara vai, mas o cara volta. Então, assim, como que ele vai voltar? Esse como vai voltar que a pena não faz, na minha opinião. Se o cara ficar lá, o cara fica o dia inteiro sem fazer nada. Assim, eu acho que isso daí que deveria ter a gente, até porque ele vai sair, a gente vai ter a taxa de reincidências altíssimas que a gente tem. Não dá para, né, você isso ressocializar o maníaco do parque, não tem condição nenhuma. O maníaco do parque, eu acho que, assim, psiquiatricamente, eu não sei, eu realmente não sei, mas eu acho que é difícil. É porque tinha um que estava para sair, eu acho que era o Vampiro de Niterói, aí eu acho que foi repensado, mas ele estava para sair. Esse aí eu não conheço não, cara. Tipo o mesmo nível, assim, de, né? Heavy metal. Bem tranquilo. Né? Muito tranquilo. Então, assim, condição nenhuma de ressocializar, né? Por isso que eu falo que não está maduro ainda essa questão, né? No direito penal. Esperamos que isso se resolva, né? Psiquiatria e forense, o direito penal se encontrem em algum momento, convirjam, né? Converjam, agora me deu um branco. E isso convirjam. É que às vezes eu estou fazendo entrevista em italiano. E aí eu não troco, eu fico meio que assim, sabe? É complicadíssimo. Enfim, mas é isso, pessoal. É uma questão que eu sempre trago aqui, aliás, né? Muito grande, até do transtorno de personalidade, ou não é uma doença, sabe? Então, assim, é uma questão mal resolvida, eu acredito nisso. Doutor Igor, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Que o senhor volte aqui para falar dos outros casos, tá? Desses outros casos. Se eu quiser mandar para a gente também, para a gente... Tá ok. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre júri, que eu sou apaixonado por júri. Eu adoro júri, é o que eu vivo, é o que eu respiro. Eu tenho uma reunião agora lá na OAB sobre júri. Oh, meu então, Deus. assim, lá da comissão do Tribunal do Júri, que a gente vai discutir, enfim, algumas pautas ligadas a esse tema que acho que todo mundo gosta. Nós somos entusiastas do júri, não somos um canal jurídico, mas somos entusiastas, né? Eu adoro. Fascinante. Enfim, eu que agradeço a oportunidade, a forma assim, bem escorreita que eu fui tratado, assim, cordial. Assim, eu tô aberto também a qualquer tipo de possibilidade que vocês vierem querem algum júri, alguma coisa. Enfim, até consigo também com outros profissionais. Se vocês precisarem. Com certeza, se eu quiser indicar para a gente está trazendo grandes criminalistas aqui, pode ser também... Tem vários, tem muitos. Sim, ao contrário, assim, aqui eu vou deixar uma alfinetada aqui. Ao contrário de um determinado profissional que falou num determinado local que no Rio de Janeiro não tinha bons tribunos, tem muitos bons tribunos aqui. Só que a diferença é que há o tribuno e há o influencer TikTok do júri. Tá? Vou deixar essa... Né? Vai saber para quem foi. Então tá, o senhor que está sabendo para quem foi aí, ó, né? Eu não sei quem é, mas enfim. Doutor, muito obrigada mesmo, tá? Eu vou liberar o senhor e vou fazer aqui umas narrativas que eu vou inserir depois aqui, a sua apresentação, a finalização, essas coisinhas aqui. Tá, nada, eu que agradeço e qualquer coisa eu tô aí, tá bom? Tá bom, obrigada, doutor. Tá, nada. Valeu mesmo. Tchau. Gente, esse foi o Criminalista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos tentando alçar a qualidade desse canal aqui, trazendo sempre bons debates para serem discutidos, bons aprendizados para a sociedade leiga, assim como eu, entusiasta do júri. Não somos juristas, mas somos entusiastas do júri. Então eu fico encantada com cada profissional que por aqui passa, que eu procuro trazer para vocês, tá? Trazer essa informação para vocês, oferecer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Se quiserem sugerir também profissionais, não deixem de fazê-lo aqui no nosso chat, no nosso direct, no nosso e-mail, em qualquer lugar que você quiser. A gente vai ler, sim, a gente sempre lê tudo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele permitir. Valeu! Thank you.